Bem, Mais um dia, bem, graças bom a Deus. dia. Estamos bem. Dia chuvoso aqui na minha área. Amanhã também. Ultimamente, era assim, qual dia que não está chovendo aqui na nossa área, né, Pri? Ai, meu Deus. A área é mais russa, mas estamos bem, graças a Deus. Graças a Deus, uma chuvinha fraca, tá tudo bem. E aí, meninas, vamos começar o nosso dia. Vocês já começaram o dia, né? Tão cedo. A Pri acorda que horas, Pri? Tem que acordar muito cedinho, né? 5 horas. Não é fácil. A Pri já está até comprando lanchinho aí no mercado, né? É, muito cedo. Rô, acorda que horas, Rô? Você tem que acordar muito cedo. Você já está de saída também. Então, eu acordava 4 e pouca, né? Mas aí depois passou para 5, aí agora eu pegava às 7, agora eu já pego às 8, aí eu tô mais tranquila. Ai, que bom, graças a Deus, né? É, Fabi também todos os dias, né, Fabi? Eu Você acordo acorda- 5h40, não é tão cedo, né? Mas é um pouquinho. Você É, agora também, né? é. Acorda, eu coloco ali o entre 5h40 e 5h45 também para despertar. Mas que bom, gente. Vamos despertar a alma, né? Junto com essa manhã, a gente está levantando aí. Vamos orar ao Senhor. Amém. Pai, obrigada, Deus, por mais um dia, Senhor, por esse despertar da alma, Senhor, como diz a tua palavra, Senhor. Nós acordamos junto com o dia, Senhor, e isso é uma bênção para nós. Obrigada, Senhor, pelo Senhor nos dar essa oportunidade, Senhor, mais essa bênção do dia, Senhor, de poder abrir os nossos olhos, assim como o sol se levanta, assim como o céu clareia, Senhor, nós também, Senhor, temos a nossa mente, Senhor, temos o nosso coração desperto pelo Senhor. Muito obrigada, Deus. Nós te louvamos nesta manhã e clamamos a Ti, fala conosco nesse dia. Senhor, nos direciona nesse dia. Senhor, e que toda sorte de bênçãos, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada uma, Senhor, que está aqui, Senhor, que prevaleça, que aconteça nesse dia, Senhor. Deus, que assim como o céu se abre, Senhor, Deus, que os céus do Senhor, as portas do Senhor, Deus, se abram sobre cada uma aqui nesse dia, Senhor, e nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos, Senhor, e dependemos do Teu Espírito Santo para nos guiar aqui na Tua palavra, porque a Tua palavra é o alimento para nós, Senhor. Ela tem nos conduzido e nós te agradecemos por isso. Somos dependentes, Senhor, para viver bem, Deus. Ensina-nos nessa manhã, Senhor, conduz o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Por enquanto somos só nós quatro, graças a Deus, né? Hoje a gente vai ler o Salmo 72. O Salmo 72 tem uma característica que alguns enunciados falam que ele é de Salomão, alguns falam que é do próprio Davi, porque no final do Salmo fala que ali, com esse Salmo, estão se encerrando os Salmos de Davi, né? Mas outros dizem que é de Salomão, e Salomão começou também por ver o pai, né, o quanto o pai escreveu, o quanto o pai cantou ao Senhor. Salomão também começa a escrever, né? E aí ele reúne aquilo que ele escreveu, ele acaba juntando ali com os escritos do pai, né, que vai deixar aí para a posteridade. Então, esse salmo aqui é de Salomão, só que ficou reunido junto com os salmos de Davi. Mas vamos ver aqui o que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Nosso coração está aberto, né, para aquilo que o Senhor tem. Amém? Rô, pode ler para nós, por favor. São 20 versículos. Uhum. O Rei justo e o seu reinado eterno. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Que o rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra.
que em seus dias floresçam os justos e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam pó. Que os reis de Tarse e das ilhas lhe paguem tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presente, e todos os reis se prostrem diante dele, todas as nações o sirvam. Porque ele livra o necessitado que pede socorro, e também os aflitos e aqueles que não têm que nos ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados, e salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viva o rei, e que lhe deem ouro de Sabá, que continuamente se faça por ele oração e o bendigam todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, onde ondulam até o alto dos montes. Sejam os seus frutos como os do Líbano, e as cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Que o nome do rei permaneça para sempre, e que prospere enquanto o sol brilhar. Que todos sejam abençoados por meio dele, e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e a sua glória se enche toda a terra. Amém e amém. Aqui termina as orações de Davi, filho de Jessé. Amém. Amém. Que salmo lindo, né, gente? Que linguagem bonita. Oi, Jô, bom dia. A Jô entrou aí também, bom dia. Salomão usa uma linguagem que tão bonita, né? Então, assim, de bênção sobre o rei, ele já começa falando, né? Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e da tua retidão o filho do rei. Quer dizer, ele está falando realmente dele, né? Como filho do rei aqui, né? E ele usa uma linguagem muito bonita, muito poética, muito ligada assim a colheitas, a fartura, a bênção dos campos, né? Ele fala assim, enquanto houver sol, né? Que haja justiça. E é muito bonita a maneira como ele usa aqui, né? Falando. E parece que é como uma bênção. Sabe aquela bênção araônica, né? Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto, te dê paz e tal. Parece que ele está usando essa linguagem assim de um pai abençoando um filho, né? E, e ele pede mesmo, Deus me reveste de justiça. A gente vê isso muito, Salomão, a Fernanda Fê também entrou aí, bom dia, Fê. Salomão foi um rei justo, foi um rei sábio que decidiu muitas coisas com equidade, né, com justiça realmente, né, as decisões que ele proferiu. Só na sua vida pessoal é que ele falhou muito, né? Mas aquilo que ele pediu a Deus, sabedoria, Deus lhe deu assim em dobro, quadruplicado, assim como que foi maravilhoso, né? A gente vai vendo isso aqui na vida de Salomão. E ele não fica realmente pedindo, Deus me dá riquezas. Aqui ele até fala, né, que os outros povos se inclinem, né? Mas ele fala isso no sentido de Deus, né? De ele estar praticando justiça, de ele estar sendo reto, e os povos venham se inclinar, né? Venham de outros trazer ofertas, trazer presentes, né? De outras nações para ele, mas ele fala muito de governo, né? Que ele possa governar de um lado ao outro com equidade, com justiça, né? E uma coisa muito interessante eu anotei aqui, que seja ele como chuva sobre uma lavoura ceifada. Olha como ele que usa essa linguagem poética de maneira bonita, né? Que o rei seja como a chuva que cai sobre uma lavoura que já foi colhida, né? Que já ceifada, né, que já foi cortada ali, então assim como essa chuva que vai regar para fazer brotar de novo, né, então ele seja ali como um renovo, como algo bom que cai sobre a terra, né, e isso é uma maneira muito bonita, ele fala, floresçam os justos no dia do rei, quer dizer, no seu governo, no seu reinado, que aqueles que são justos, tementes a Deus, que eles possam crescer, florescer, né, cada vez mais. Ele fala assim que ele possa usar de justiça para com os órfãos, os necessitados, né,
que coisa bonita, né, de um rei pedir, né? Dificilmente a gente vê um governante tão um coração assim sincero de, olha, eu quero fazer justiça àqueles que são necessitados, ajudar os pobres, os desamparados, né? A gente vê discursos, né? Promessas, mas não um empenho de vida realmente para fazer isso. E aqui Salomão vem pedir isso. E eu penso assim que para nós mulheres nesse dia, né? Eu penso nesse discernimento que Salomão pede a Deus, porque para ele fazer justiça ele precisava de sabedoria, como ele pediu ao Senhor, e precisava de discernimento, entender, né, ter a capacidade de enxergar, de escolher, de fazer escolhas certas, né? E na semana passada a nossa lição da célula foi sobre discernimento. Eu achei uma palavra preciosa do pastor, que palavra abençoada, e que, assim, que discernimento que traz para a gente, né? Que entendimento, né, que a gente precisa ter. O pastor usou aquele texto lá de Segunda Reis, né? Do Geazi, servo de Eliseu, né? Que Eliseu fala, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, né? Dá a ele entendimento para que ele veja que muito maior são os que estão conosco. E essa é a minha oração desse dia, assim, que o Senhor nos dê, abre os nossos olhos, nós mulheres, nos dê entendimento de tudo aquilo que a gente está fazendo, de tomar as decisões corretas, né? Ter essa capacidade de olhar. E eu logo me lembrei, eu comentando com as meninas da célula, me lembrei de Eva, né? Eva, Eva não teve a capacidade de discernir a voz do inimigo, né? Ela confundiu a voz, né, do inimigo, ela deu ouvidos, ela se distraiu, né, e ela não discerniu. E quando a gente não discerne a voz de Deus, quando a gente age por pressão de alguém, a gente acaba tomando decisões que podem ter consequências para a vida toda, como foi de Eva, e que caiu até hoje sobre nós. Né? Aquilo que ela decidiu, a voz que ela decidiu ouvir, né? Ela deu atenção a uma voz que não era a voz de Deus, né? E isso tem consequências. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente decide, toma decisões mesmo por pressão, né? Porque alguém nos pressiona, porque circunstâncias nos pressionam, e isso faz com que a gente tome decisões que são temporárias, decisões permanentes, mas por causa de pressões temporárias, coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? E a gente precisa ter essa capacidade de discernir, de ter sabedoria de Deus, de entendimento de Deus, né? Para realmente fazer as escolhas certas. Como que a gente precisa? Essa é a minha oração nesse dia, sabe? Assim como Salomão orou aqui, Senhor, me faz ser coberto de justiça, que eu seja como uma bênção na terra, né? Que o Senhor faça isso com cada um. O Senhor nos deu um coração de discernir, um coração sábio para ter entendimento do que o Senhor está fazendo, para fazer as escolhas certas e para ser essa bênção, né? Quando a gente falar, quando a gente chamar a atenção de alguém, quando a gente estiver dirigindo, governando aquilo que a gente está fazendo durante o dia, seja no trabalho, o que nós fizermos, que nós estivermos administrando ali, seja com o nosso dinheiro, seja com os nossos filhos, que a gente tenha essa direção de Deus de forma correta, e o nosso ouvido esteja sensível à voz do Senhor, que a gente não dê atenção a outra voz. E eu me lembrei, né, essa semana eu tive até uma experiência com isso. Eu me lembrei que quando eu trabalhei na Construmil, na loja de materiais de construção, acho que eu comentei isso com vocês aqui, não sei, não lembro se eu comentei aqui ou se eu falei na célula, e eu era assistente da tesouraria, né, eu trabalhava ali com a área de contabilidade, mas também dava assistência na tesouraria, e eu tinha que recolher caixa, né? Quando o caixa da loja, recolher o caixa, enfim, né? Fazer eles todas as conferências. E uma coisa que a gente era treinado era reconhecer a nota falsa, né? Notas falsas. Tinha uma fase aí que estava muito, né, em alta e distribuição de notas falsas quando surgiram essas primeiras notas de 50, essas novas, né? E muita distribuição, e a gente tinha que saber discernir entre a nota falsa e a nota verdadeira, né? E o que era importante, era que a gente ter aprendido, era ter tanta intimidade com a nota verdadeira, que quando a falsa chegasse, a gente
descartava de pronto, era rápido, né? A gente saberia. Não era saber exatamente quais as características da falsa, era saber as características da verdadeira, né? E isso, assim, faz dar toda a diferença, né? Então, quando a gente pegava, era só tatear, assim, a gente ia ter aquele discernimento. E isso aplica para a nossa vida, meninas. Quanto mais intimidade com o Senhor, quanto mais intimidade com a palavra, mais quando vier uma voz estranha, uma voz falsa, uma sugestão estranha, né, para você tomar uma decisão, para você agir com os teus filhos, para você agir dentro da tua casa, no teu trabalho, de forma estranha, você vai saber discernir, porque você tem muita intimidade com o terça, eu fui no mercado aqui perto de casa, na DIB, fui ali e eu tinha R$ 50 na mão. Ainda pensei, falei assim, tinha um dinheiro na gaveta do ônibus, eu falei assim, eu não gosto de sair com dinheiro à conta. Eu tinha que comprar umas coisinhas, falei assim, não gosto de sair com dinheiro à conta. E eu ia pegar uma nota maior, mas eu acabei pegando R$ 50 só. Falei assim, não, vou comprar o que eu preciso, é só isso. E aí lá no mercado, a gente entra no mercado para comprar 3 coisinhas, mas aí você olha diversas outras coisas, né? Vou levar isso, vou levar mais um pouquinho. Aí depois eu falei assim, chegando no caixa, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que fazer as contas, né? Se vai dar para me levar isso tudo. E, enfim, né? Fui fazendo as contas ali mais ou menos e dava. E deu assim a conta, meninas. Eu tinha R$ 50, minha conta deu 47 e uns quebradinhos. Então, assim, foi certeiro, mas eu falei com a menina do caixa, que ótimo que deu esse valor, eu tenho R$ 50, vai dar certinho. E aí, quando eu passei o caixa, ela falou, essa nota aqui tá estranha. Aí ela falou, aguarda um minutinho. Eu falei assim, meu Deus, né? Meu pós-comprinhas ali, né? E aí ela passou uma canetinha, porque aí hoje em dia ele já tem uma tecnologia maior, né? Passou a canetinha ali na nota, e assim, dos dois lados da nota o marcador tinha que dar a mesma cor. Estava dando uma cor diferente. De um lado dava amarelinho, do outro lado estava dando marrom, né, na nota. Eu falei, gente, a única nota. Eu falei, vou passar vergonha aqui no mercado, né? Eu já pensando, porque eu saí sem cartão, sem nada, saí só com aquela nota. Aí eu ainda pensando, por isso que eu não gosto de sair com dinheiro à conta, sabe aquela coisa, né? Pensando. E aí a menina falou, espera só um pouquinho. Aí chamou o fiscal de caixa, e aí ela pegou uma outra nota, verdadeira, uma nota que eles têm, passou a caneta dos dois lados estava dando marcador com a mesma cor. A minha nota estava dando um lado marrom e um lado amarelo. Falei, misericórdia. Aí eu falei com a menina, vou ter que devolver, deixar as compras aqui. Ela, não, espera um pouquinho. Eu falei, eu não tenho, é porque eu saí sem dinheiro nenhum mesmo. Falei com ela, mas não tem problema não, eu volto. Falei com ela, né? O que eu vou fazer, né? Aí ela falou, não, espera só um pouquinho. A fiscal de caixa falou, espera só um pouquinho. Aí ela foi no caixa eletrônico, que ali dentro tem um caixinha eletrônico, e o caixa eletrônico, se a nota fosse falsa, ele não ia aceitar na hora que ela inserisse ali, né? Então, ela quebrou o meu galho, ela foi lá e inseriu o dinheiro como se fosse um depósito ali do, do, do supermercado, né? Inseriu o dinheiro, e aí a nota entrou e foi registrada normal. E aí ela fez uma operação lá no caixa e tal, enfim. E ela falou, não, isso acontece e tal. E eu já suando, né? Ali, falei assim, meu Deus, já gente chegando, gente para fazer fila, né? No caixa, me aguardando. E eu falei assim, meu Deus, né? Que vergonha, né? Mas aí depois eu brinquei ainda com a caixa, falei, tá vendo? Tal, não sei o que, isso acontece. É, mas me lembrou disso, né? Dessa coisa da nota falsa, né? Dessa coisa da gente perceber, né? E assim, a pessoa tem que estar, a caixa tem que estar treinada em relação a isso, né? Hoje em dia, ainda falei com ela, hoje em dia a gente quase não sai com dinheiro, mas tudo é cartão, né? De débito, crédito, enfim, né? Pix, né? A gente quase não usa mais dinheiro, mas aqui em casa o Andy sempre gosta de deixar um dinheiro, porque aí eu não uso cartão, então ele sai, então ele gosta sempre de deixar um dinheiro para mim, para minhas necessidades, o que eu preciso comprar durante o dia, né? E então sempre deixa um dinheirinho. E eu até brinquei com ela, falei, tá vendo, eu sou das antigas, ainda fico usando dinheiro de papel, dá nisso. Mas é para chamar a nossa atenção para esse discernir, né? Ela foi atenta, ela está certíssima, né? Eu falei com ela, não, você está correta, né? Não tem, se a nota fosse falsa, não teria o que fazer, né? O mercado não tem culpa. O banco, eu teria que voltar no banco, né?
E, enfim, mas, meninas, como que a gente precisa ter esse olhar atento e esse discernimento, né? De perceber e poder agir com justiça, sabe? Quando você perceber algo dentro da tua casa que está pressionando a tomar decisões, a fazer escolhas que não estão debaixo da justiça de Deus, não abra mão dos seus princípios por causa de pressão. Eu tenho vivido isso aqui na minha vida, assim, em certas situações, em pressões de todos os lados, tentando te fazer ser injusto, tentando te falar de forma injusta, tentando fazer você assumir responsabilidades que não são suas, e a gente precisa ter cuidado e perguntar ao Senhor, Senhor, isso aqui é falso ou verdadeiro? Isso aqui vem de ti? Isso aqui vem da tua justiça? Vem das tuas mãos, né? Vem do teu governo sobre mim, sobre o teu propósito que o Senhor tem sobre a minha vida, sobre a minha casa, de onde está vindo isso, né? De onde está vindo as situações que têm se apresentado aí com teu filho, com teu marido dentro de casa, qual é, discernir quem é a fonte de oposição, né? De onde está vindo toda essa irritação, de onde está vindo esse incômodo, né? De onde está vindo essas sugestões que vêm sobre a nossa casa. A gente precisa discernir e como Salomão aqui, ter sabedoria para agir com justiça. Muitas vezes a gente vai brigar com alguém dentro de casa, a gente vai tomar atitudes com as pessoas que a gente ama, às vezes com pessoas do nosso trabalho, do nosso relacionamento, e a gente vai cortar um relacionamento, às vezes a gente vai ser ríspido, vai agir de forma incorreta, porque a gente aceitou uma sugestão, entendendo que a oposição vinha da pessoa, mas na verdade está vindo aí de um círculo muito maior, né? De uma esfera muito maior espiritual, e a gente precisa ter discernimento com que armas que a gente vai lutar, em que campo a gente vai estar lutando, né? O tempo todo nós somos atingidos, somos atacados aí por flechas, mas o Senhor é o nosso guia, o Senhor é a nossa proteção, e o Senhor nos dá sabedoria, nos dá olhos abertos para perceber aquilo que é ataque maligno, aquilo que não é, aquilo que é do ser humano, né, da natureza humana, e aquilo que são forças muito superiores a nós, e que o Senhor nos dê força para lutar contra isso, que o Senhor nos dê olhos abertos, né, que o Senhor nos faça aqui como Salomão, que a gente seja sempre como essa chuva que rega a terra, que faz ela crescer, né, que quando tiver uma situação difícil, que as tuas palavras sejam como aqui Salomão pede, né, como chuva que vai cair sobre a terra e vai fazer ela brotar, que vai ser bênção sobre a terra, e não seja aquilo que vai danificar, aquilo que vai destruir, né? Em nome de Jesus. Amém, meninas, que nesse dia o teu dia seja assim regado, né? Por isso, por essa justiça de Deus nos teus lábios, justiça de Deus sobre você, sobre a tua vida e sobre as tuas decisões, decisões justas, decisões assim pautadas em sabedoria, em discernimento do Senhor. A gente precisa disso todos os dias, em todo o tempo. Amém? Amém, meninos? Fabi, quer falar alguma coisa? O que me chamou a atenção é o que você falou sobre Eva, né? Ela fez e influenciou toda a humanidade, né? E ontem a gente teve ali no aniversário da Sil e teve uma dinâmica com ela, colocar ela numa cadeira e igual a gente já fez, né? E as pessoas falavam uma qualidade dela. Eu falei assim, meu Deus, que responsabilidade tem a gente como líder, né? O Senhor me chamava a atenção disso, né? Uma escolha nossa, e depois quando eu saí, eu falei, amiga, olha o peso da responsabilidade, quantas vidas percebe a sua vida. Então a gente carrega um peso, assim, não um peso, mas é uma responsabilidade e a gente tem que ficar atento. Eu vi um podcast do Douglas Gonçalves e ele falou que ele estava falando sobre o Espírito Santo e me chamou a atenção que ele falou que a Val terminou de fazer o cabelo dela, ela liga para ele e fala, Douglas, pode vir me buscar. Aí ele falou que era próximo, sabe? Ele entrou no carro, foi buscar a Val. Aí nisso, quando ele para, a Val abre a porta e ela falou, o fulano tá aí, quero o filho. Ele falou, ué, o filho tá aí? Aí ele pegou, virou e falou assim, que na hora veio na mente dele se ele tinha feito ou falado alguma coisa pelo telefone
que comprometeu, alguma coisa assim, porque o filho dele estava ali, ele não sabia da presença do filho. Ele falou: às vezes a gente não tem percepção que o Espírito Santo está com a gente, né. E ontem eu estava discipulando uma jovem, aí eu falei com ela: "Quando você estiver nesse lugar", que ela estava com medo, estava se sentindo insegura, eu falei: "Primeiro que o Senhor está contigo, e não esqueça que o Espírito Santo ele está com você". A Pri fala muito do Espírito Santo, e ontem eu até comentava isso no laboratório, a gente precisa ter essa percepção, que o Senhor está com a gente. Primeiro ele está com a gente para nos conduzir, e também para nos observar. Amém? Eu senti desejo de Amém, compartilhar isso com a gente, amém? amém, 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 meninas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quer falar, Pri? Não dá, né? Tranquilo. Vamos orar então, meninas. Amém. A gente recebe essa palavra assim, isso, assim, perceber que o Espírito Santo está conosco, que a gente tem que ter cuidado, né, para não ofender o Espírito Santo de Deus, né, que está conosco também, que é nosso amigo, né? Amém. Pai, nós adoramos a Ti mais uma vez, Senhor, e colocamos o nosso coração diante de Ti, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê olhos abertos, Senhor, uma percepção clara de que o Senhor nos acompanha, de que o Senhor está conosco, Senhor, e nos dê graça, Senhor, para entender o que nós estamos decidindo todos os dias, Senhor. Todos os dias nós tomamos decisões, todos os dias, desde seja vestir uma roupa, Senhor, seja grandes decisões, com quem falar, o que falar, Senhor, de que forma nos portar, Senhor, e a gente precisa de discernimento, precisa de clareza, de direção do Senhor. Quantas vezes, Senhor, por causa da pressão, Senhor, a gente toma atitude, Senhor, responsabilidade sobre nós, Senhor, Deus, e nós vamos ter consequência, nós vamos colher os frutos. Muitas vezes nós tomamos decisões, Senhor, e que parecem que são a tua direção, e às vezes não é, e nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Como Salomão pediu aqui, Senhor, sabedoria, pediu senso de justiça, Senhor, dele ser um homem justo, um governante bom e justo. Senhor, nos dá que nós sejamos governantes justas sobre a nossa casa, Senhor, sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que nós fazemos, os relacionamentos que nós temos, que nós hajamos com justiça, Senhor, com equidade, com retidão, Senhor, que a nossa palavra seja sempre temperada, Senhor, Deus, que ela seja, ó Deus, que ela caiba na hora certa, Senhor, que seja uma palavra branda na hora que tiver ser, a palavra forte na hora que tiver ser, Senhor, mas aquela palavra que venha, Senhor, de carregada de sabedoria do Senhor sempre, Deus, as nossas decisões, aquilo que nós falamos sobre as pessoas, Senhor, Deus, a responsabilidade que nós temos, Senhor, sabendo que tudo que nós decidirmos aqui, Senhor, nós vamos colher os frutos ali na frente. Senhor, ajuda-nos como mulheres, Senhor, a ter sabedoria dentro da nossa casa, Senhor, com os nossos filhos, Senhor, Deus, ó Deus, dentro do nosso trabalho, Senhor, com os patrões, Senhor, com os amigos de trabalho, na igreja do Senhor, Deus, que a gente haja sempre com essa justiça, Senhor, que a gente seja recoberto, Senhor, com essa cobertura do Senhor, Deus, de sermos justas e sermos, ó Deus, sábias, Deus, de termos discernimento da Tua voz, Senhor, em nome de Jesus, Pai, conduz-nos nesse dia, nós dependemos de Ti, Senhor, nós queremos ser, ó Deus, uma bênção nessa terra, Senhor, como Salomão fala aqui no Salmo, Senhor, que a nossa palavra, a nossa vida, as nossas atitudes possam ser como chuva, Senhor, que abençoa a terra, que abençoa a colheita, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas meninas. Um ótimo dia de trabalho para vocês. Cheia da bênção do Senhor, tá bom? Beijo, meninas. Fiquem com Deus.